Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato. Bonsoir! Esse é o destaque do Jornal TV Repórter e mais edição de hoje. Você vai ver os destaques do perigo sair à noite em Carmo do Rio Claro com o seu Maio. Cocaia caseado. Reportagem acidente grave o ônibus, o carro passou mal. Você vai ver reportagem cara caseado. Pior de Otávio faz reportagem nesse momento da região. Você vai ver, meu irmão, Onda Sul, aqui, calma. Por isso agora o Jornal do Repórter está começando. Você vai ver aqui de hoje, aqui com capacidade especial. Aqui acompanha, aqui de Cabo do Carro e logo mais aqui de jovem. Mas o que aconteceu nesse momento, de como capacidade aqui nesse último acontecimento. Mesmo aqui a gente acompanha com o caso veja que perigo. Adolescente de 15 anos assusta moradores aqui de Carmo do Rio Claro. Uma cidade que é conhecida por ser pacata e segura, aconteceu uma das cenas mais fortes contra um jovem neste final de semana. Foi exatamente nessa rua, na madrugada de sexta para sábado, que um adolescente de apenas 15 anos, uma menina que se identifica como um menino em transição, estava saindo da casa da sua namorada, logo ali na frente. E ela ia encontrar com uma amiga, posteriormente, mais à frente, e nesse período aqui, desse momento, ela foi abordada por 2 indivíduos em um carro. E a partir daí, as cenas são impressionantes. A família do jovem procurou nossa redação e, com exclusividade, o adolescente falou as cenas de horror que ele vivenciou na madrugada. Eu estava na casa da minha namorada, estava lá com ela e meu sogro, minha sogra. Eles foram dormir, aí a gente ficou conversando um pouquinho assim, até que ficou muito tarde, aí a gente não deu conta do horário. Quando eu vi, eu tive que ir embora. Nas imagens é possível ver o adolescente caminhando sozinho da casa da sua namorada em direção à rua Monsenhor Mário. Era por volta de 1h30 da manhã e naquele dia sua mãe não foi buscá-lo porque ele iria se encontrar com uma amiga. Aí no que eu estava indo embora, aconteceu. Foi que, em frente à Casa Mafra, assim, ele me parou. Porém, quando ele alcança a rua principal em direção à sua amiga que o espera, ele foi abordado por 2 indivíduos em um carro e, mesmo assustado, a agressão acontece. Ele me parou e me perguntou assim se eu queria trocar meu celular por R$100. Aí, quando eu olhei assim no olho dele e no do passageiro do carro, eu fiquei alterado, assim, não dava sorte, sabe? E aí eu continuei andando e falei assim, não, obrigado, eu não quero não. Tá tudo bem, tudo tranquilo, obrigado. Quando eu percebi que tinha uma coisa de errado ali, eu liguei pra minha namorada e falei assim, que tinha 2 rapazes que tinham me parado, tinha uma coisa de errado, e era pra ela perguntar onde estava uma amiga nossa. Porque eu ia encontrar com essa amiga que ela mora perto de mim, pra gente ir embora juntos, que aí não ficaria perigoso nem pra mim nem pra ela. Mas antes de eu conseguir me encontrar com ela, aconteceu isso, e eu gritando, desesperada, ela falou pra eu voltar pra casa dela. Quando eu tava descendo pra Casa Mafra, eu ouvi o carro dando partida e dando a volta e vindo pela rua de baixo da Casa Mafra. Nisso, eu ouvi a porta do carro abrindo, o cara saindo, ele bate a porta e vem. Um me perseguir correndo e o outro veio pelo carro. Quando ele me alcançou porque eu tropecei no chão, porque minha pressão caiu. E aí, quando ele me pegou pelo quadril e me jogou muito forte no chão. Eu bati minha cabeça muito forte. Só que, graças a Deus, eu consegui gritar o nome da minha namorada pra ela abrir o portão. E nisso, que eu tava no chão, ele já foi, me pegou e me levantou, me segurando pelo pescoço. E ele ficava me apertando, gritando comigo pra eu dar o celular. E aí, nisso, eu desmaiei por um tempinho. Então eu desmaiei, ele me soltou. Quando eu acordei, ele estava tirando a minha blusa. E me deu um toque de realidade, que eu precisava fugir. Eu precisava ir para casa dela. Quando ele terminou de tirar a minha blusa,
eu pego e corro pra casa dela, mesmo cambanhando, assim, caindo, tropeçando, mesmo virando lá na rua dela, ele vendo os pais dela, vendo ela e tava me seguindo. Aí eu até tropecei de tanta fraqueza que eu tava sentindo assim, por causa da minha cabeça também. E quando o pai dela grita com ele, ele para e me deixa livre assim. Eu não esperava que se fosse acontecer uma cidade aqui, igual essa, que é calma, pequena, todo mundo se conhece. Na hora eu só queria pensar em me proteger, só que eu não tinha força alguma para isso. Isso me dá uma agonia muito grande, uma angústia, de eu não conseguir ter força para lutar contra ele. Emocionada e ainda muito abalada, a mãe do jovem fala sobre a dor de ver aquela cena e a sensação de impotência e pede justiça. Quando chegou com ele, eu achei até que era uma brincadeira, porque a sogra falou que ele tinha sido atacado. Foi levar ele em casa, eu até achei na hora que era uma brincadeira. E eu chamei, fiquei desnorteada, né, com a impotência, porque pessoas que dizem pessoas de bem da sociedade, conheço, fazer uma coisa dessa, pegar um filho de uma pessoa e fazer um negócio desse. Na hora eu chamei a polícia, levei, fiz o corpo de delito e infelizmente na hora não acharam eles. Eu senti muito mal, uma vontade de estar ali, de fazer alguma coisa, não podia, não estava. É um desespero muito grande, vontade de fazer alguma coisa e não ter o que fazer. Eu espero justiça. É uma criança ainda. Pelo corpo dá pra todo mundo ver nas imagens que é uma criança. Não fez nada, tava simplesmente indo embora. Aí vem dois caras loucos e faz um trem desse. Eu, como mãe, eu quero só a justiça. Eu espero que tenha justiça, né? A situação gerou discussão e debate na sociedade, pois apesar de não se saber se foi uma tentativa de assalto ou uma homofobia trans, o jornalista Paulo Otávio traz em pauta um assunto muito importante, representando o movimento LGBTQIAPN+. Realmente uma situação muito embaraçosa, né? Que choca um pouco a gente. E tomara que ele agora, se foi transfobia ou não, mas que ele se sinta acolhido, protegido pela família, por vocês que estão fazendo essa matéria, e que isso abre uma grande discussão para Carmo do Rio Claro, que é uma cidade pequena, interiorana e tão conservadora. Existem pessoas trans. Essas pessoas trans, inclusive, precisam de mais acolhimento. Essa pauta precisa ser melhor trabalhada e mais discutida. Acredito que até nas escolas também, porque muita gente não sabe lidar com a transexualidade. E violência gera mais violência. Nós precisamos de políticas públicas, precisamos que as pessoas voltem mais o olhar com carinho para essas pessoas, para esse público LGBTQIAPN+. A família do jovem, juntamente com ele, registrou o boletim de ocorrência aqui na Polícia Militar e fez o corpo de delito, na qual todos esses documentos são encaminhados para a Polícia Civil e nós aqui do Portal Onda Sul seguiremos acompanhando o caso. Carla, para o Portal Onda Sul. Ok, cara, mais informações no Portal Onda Sul. Memória Onda Sul 2003, voltamos já, agora só um minutinho só. Se você busca economia de verdade e preços imbatíveis, o Supermercados Lima é o lugar ideal para fazer suas compras. Variedade de produtos em mercearia, açougue, hortifruti, padaria. Oferecemos tudo o que você precisa em um só lugar. Aproveite nossas promoções diárias. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta da pizza e sábado feira. Promoções relâmpagos todos os dias. Supermercados Lima. Economia, qualidade e atendimento que fazem a diferença. Você vai ver aqui Memória Onda Sul de hoje, mas acompanhe a vantagem Larissa e acompanhe deles. Acompanhe de hoje. As 7 vagas de agente de controle de vetores oferecidas pela Prefeitura Municipal foram disputadas por 186 candidatos que fizeram a prova no último domingo, que teve a duração de 4 horas na Escola Municipal Coronel Manuel Pinto.
Os candidatos, para serem aprovados, terão que atingir 60% dos pontos. Segundo o diretor da CAPES, empresa responsável pela elaboração das provas, todas as questões foram montadas relacionadas ao trabalho que é feito por um agente de saúde no município. Esse concurso se fez necessário devido ao contrato feito entre o município e os agentes, que vence no dia 31 de dezembro, e no mês de janeiro as atividades deverão continuar. A importância desse concurso é muito grande, já, como você disse, para gerar os empregos, e a prefeitura tem um contrato já com o pessoal que está desenvolvendo esse serviço e vence dia 31 de dezembro. Então, para que legalize, ela a necessidade de haver o concurso. Então, ela está fazendo agora para que em janeiro já comece, serão chamados todos os candidatos aprovados para dar continuidade no combate ao Aedes aegypti. O gabarito das provas já foram publicados ontem no mural da antiga prefeitura e o resultado no dia 15 de dezembro. Se houver empate, no edital já constavam alguns requisitos para o desempate. O primeiro item, o candidato que obtiver a maior nota em conhecimentos específicos. O segundo item, quem obtiver a maior nota na matéria de português. E o terceiro item, o candidato mais idoso. 186 candidatos estão participando da prova. 77% são homens e 23% são mulheres. Devido ao grande número de desempregados no município, essa é uma das boas oportunidades de oferecer emprego. Esse concurso tem a validade de 2 anos, mas podendo ser prorrogado para mais 2 anos. Ok, Vanessa Souza, mas Memória Onda Sul volta na sequência, amanhã nós estamos de volta. Acidente grave, mas aqui perto de você, o helicóptero voando em Carmo do Rio Claro, com reportagem KZA. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Você vai ver o seguinte de hoje, com o acontecido de hoje, um ônibus de carro por baixo em Carmo do Rio Claro, motorista morreu nesse momento, nesse local, passou mal. Você acompanha a reportagem com KZA. Acompanha na reportagem com KZA. Olá, acompanha. Este grave foi registrado na manhã desta terça-feira por volta de 11h30 da manhã. Entre as rodovias que liga sentido Conceição da Aparecida a Carmo do Rio Claro, um ônibus que estava indo sentido a Conceição colidiu de frente com um veículo que vinha no sentido contrário. O ocupante do veículo se feriu gravemente e foi atendido pela equipe de resgate. Os profissionais, de forma muito rápida, realizaram manobras de socorro na vítima ainda no local. O helicóptero do SAMU foi acionado para dar suporte, porém o ferido foi encaminhado de ambulância para a cidade de Carmo do Rio Claro. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas testemunhas que estavam no local relatam alguns fatos. Você estava trabalhando próximo aqui ao local do acidente, você sabe mais ou menos dizer como que ocorreu, o que você pôde ver no momento? Eu estava mexendo aqui, cara, estava operando de um enfeite de vidro, eu trabalho ali, né? E aí eu virei pro lado e ele ia vindo devagarzinho, aí eu virei pro lado do soprador, estava soprando. Ele estava vindo sentido Conceição da Aparecida a Carmo? Isso, aí a hora que eu virei pra lá, ele já tinha batido de frente com ele. Pra mim, ou ele passou mal. Então ele estava na pista, vindo, passou o radar, tranquilo. Tranquilo. Você chegou a ver o carro antes? Eu vi dentro do carro, normal, dirigindo quando vi de uma hora pra outra. Eu virei pra lá e bateu. Aí não deve prestar desse se ou perdeu o freio, ou sei lá, se o volante travou, ele passou mal, né? Não sabe. Vocês são passageiros, estavam no ônibus? Como que foi na hora do impacto? Você sentiu a hora que bateu no carro?
Ah, no curti não, foi do nada. Eu acho que o moço tinha desmaiado. Ele veio na contramão e tava devagarzinho. Você levaram um susto na hora? Ah, na hora a gente leva um susto, né? Não é normal. Você tá indo de onde pra onde? Tava indo de Passos, estou indo pra Pouso Alegre. O motorista do ônibus falou para nossa redação que tentou dar sinal ao veículo que vinha em sentido contrário, mas tudo foi muito rápido. Ele invadiu a preferência aí, então na frente deu tempo de fazer nada, só buzinar pra ele, né, pra ver se ele despertava. Eu tirei um pouquinho antes ainda pra ver se saía fora ali, mas... Um outro ônibus da empresa Santa Cruz chegou logo em seguida para levar os passageiros, onde felizmente nenhum se feriu. Devido à gravidade do acidente, a rodovia foi momentaneamente interditada, sendo agora liberada gradualmente para a passagem dos outros veículos. A equipe dos bombeiros também está presente no local para fazer a retirada do veículo. Logo após o acidente, a vítima foi encaminhada aqui ao Hospital de Carmo do Rio Claro, onde infelizmente não resistiu aos ferimentos. Um rapaz de 22 anos, que morador aqui de Carmo, estava visitando seus pais em Conceição da Aparecida, onde na volta aconteceu esse trágico acidente. A vítima deixa uma criança de 1 ano e todos seus familiares lamentando por essa grande perca. Carla Elisiário, para o portal Onda Sul. Ok, Carla, Casiar. Mais um detalhe que eu estava fazendo na sequência, mais uma matéria na vontade. Se você busca economia de verdade e preços imbatíveis, o Supermercados Lima é o lugar ideal para fazer suas compras. Variedade de produtos em mercearia, açougue, hortifruti, padaria. Oferecemos tudo o que você precisa em um só lugar. Aproveite nossas promoções diárias. Terça verde, quarta do pão, quinta filé, sexta da pizza e sábado feira. Promoções relâmpagos todos os dias. Supermercados Lima. Economia, qualidade e atendimento que fazem a diferença. Você acompanha de hoje no Jornal TV Repórter, reportagem de Polotal, fez na sequência matéria dele. Acompanha como é que foi nessa aqui, mas aqui nas reportagens. Acompanha. 25 começou no último final de semana. No domingo, os alunos fizeram a primeira etapa, a primeira pecha dessa prova, que ajuda a preparar eles para o futuro. E o segundo ano do MTI aqui do Colégio Monsenhor Mário Araújo Guimarães de Carmo do Rio Claro teve uma grata surpresa ao abrir a prova. Mas vamos entender primeiro como que é a rotina dessas estudantes dentro da sala de aula. Esse contato com a língua portuguesa, com a redação, como funciona? Então, quando a gente entrou ano passado no primeiro ano, né, a gente não tinha muito contato, principalmente com redação. Então, a gente não tinha muito conhecimento sobre o assunto e a Priscila ajudou bastante a gente dedicou bastante no quesito, assim, fazer redação, sabe? Ela dedicou bastante aula a isso pra gente fazer redação. E quando a gente abriu a prova e viu, gente, ela acertou o tema. Nossa, a gente pensou, meu Deus, Priscila, que vontade de te dar um abraço. Porque, nossa, e foi, 2 aulas falando sobre o tema. E a gente falou, a aula inteira sobre o tema. Ela falou, ela falou assim, gente, eu apostaria com vocês que vai cair esse tema, sabe? Ela mostrou reportagem pra gente no Fantástico sobre o tema. Ela deu, várias referências pra gente poder usar na redação. Na hora que a gente abriu, a gente falou, nossa, Priscila, maravilhosa. Olha, todo aluno do ensino médio, eu falo que eu também já passei por essa etapa, fica realmente curioso para saber qual que vai ser o título, qual que vai ser o tema, como que a gente vai desenvolver essa dissertação na hora do vamos ver. Nicole, então descobriu ali qual seria o tema da redação, com certeza, assim como ela também ficou surpresa. Acha, então, que deu para fazer um bom texto, uma boa dissertação? O que você usou? Quais elementos você usou para fazer essa redação? Então, na verdade, eu não esperava por esse tema, não. Aí eu não fui despreparada, porque eu falei, gente, acho que não. Chegou lá, quando eu vi qual que era o tema, eu falei, gente, agora. Aí eu pulei pra prova, fiz a prova e falei assim, não, agora eu vou voltar lá na redação, ver o que tá acontecendo. Pensei, gente, não tem o que eu falar. Aí eu fui pensando, eu fui raciocinando, falando, gente, que eu tenho que lembrar que eu tava falando fantástico, que eu tava dormindo, não é possível. Aí eu lembrei, aí deu certo. Mas eu acho que não foi tão mal. Por mais que foi como treineira, eu acredito que não tenha sido tão mal.
Olha, mas independente se como treineira ou então de já ser valendo para valer o terceiro ano, adquirir esse conhecimento é algo muito positivo, a gente sabe disso. E agora tem a segunda parte da prova, agora já não tem mais a redação para fazer nessa segunda parte, mas com certeza isso dá um gás para vocês se dedicarem ainda mais para fazerem então essa segunda parte do Enem muito bem. Com certeza, porque assim, gente, eu não tava nada animada, eu fiz, aí eu corrigi a prova, e, ai, nossa, animei tanto, e cheguei lá de onde eu fiz a prova, cheguei conversando com a Priscila, fiquei até 11 horas da noite conversando com a Priscila, e a Priscila dando total apoio, assim, ela falando, gente, vai fazer o segundo dia sim, entendeu? É uma experiência importante, então a gente vai agora todo animado pro segundo dia do Enem. O mesmo serve pra você, Nicole, concorda com ela? Concordo. Animada então pra segunda etapa? Animada, assim, meio termo, porque eu acho que eu tenho mais dificuldade de matemática. Eu também. Mas aí a gente vai, né? Vai dar certo. O importante é não deixar de estudar, né? O importante é participar. Priscila, final de ano letivo, os alunos todos para tirar férias, quem está no ensino médio doido também para fazer o Enem, e é justamente esse o nosso assunto hoje. Você, como professora de língua portuguesa, literatura, redação, sempre brinca, né, com os alunos dentro de sala de aula das apostas do tema para o Enem, só que também foi surpreendida porque acertou. Como assim, Priscila, acertar o tema da redação do Enem 2025? Então, Paulo Otávio, a hora que eu vi, assim, a prova, eu falei assim, eu não acredito. Porque eu fiquei esperando o horário para eu entrar lá na internet e ver o tema, como eu faço todo ano. Você foi meu aluno, você sabe disso. E aí, na véspera, né, a gente fez um aulão aqui pelo Monsenhor Mário. Eu dei aula para os meninos do terceiro ano lá na Câmara. A gente falou de como era a estrutura da redação. Então, lá na Câmara, a gente não discutiu os temas. Lá eu fiz, assim, um apanhado de como eles montarem mesmo a redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas com a turma do segundo ano do MTI aqui, que eu sou professora deles de português esse ano, fui professora deles de redação para o Enem no ano passado, eu trouxe para eles alguns temas. E eu lembro que no dia eu coloquei 12 temas no quadro, e aleatórios, né, sim, fora da ordem, e eu fui enumerando para eles quais os temas que eu achava que seria para esse ano. E aí um deles eu peguei e falei assim, olha, eu acho que vai cair falando alguma coisa sobre a população idosa. A parte de envelhecimento com qualidade de vida, de acessibilidade, dos direitos do idoso. E eu lembro que os meninos ainda falaram assim para mim, mas idoso, acho que não, acho que vai ser meio ambiente, inteligência artificial, alguma coisa assim. E a hora que eu abri a prova e vi que estava lá o tema, eu falei assim, por um lado é bom, porque o tema foi trabalhado com eles, eles vão lembrar, e foi uma aula muito gostosa nesse dia. Foi numa terça-feira, que é o dia que eu tenho 2 aulas seguidas, e aí a gente sentou lá, a sala é pequena, a gente sentou, fez uma roda de conversa, cada um foi falando de um argumento, a gente não chegou a escrever a redação, mas falamos de vários argumentos, o que a gente poderia colocar de repertório, como que a gente poderia fazer lá ao final a proposta de intervenção. Assistimos o vídeo de uma reportagem que tinha passado recentemente no Fantástico, falando sobre como que os jovens de uma determinada cidade, né, eles estavam se colocando no lugar dos idosos. Então eu mostrei o vídeo para eles. Então a hora que eu vi, eu falei assim, por um lado fiquei tranquila que eu consegui acertar o tema, né? É uma coisa muito difícil, mas por outro eu também fiquei preocupada, porque quando o tema ele é muito fácil, a cobrança na correção também é muito maior. Por que a cobrança na correção ela chega a ser maior? Porque o que acontece, Paulo Otávio? Quando o tema ele é muito simples, e esse foi um tema simples, né, em relação, assim, em comparação com os outros que já apareceram, esse foi um tema relativamente simples. Quando se pedia ali, né, das perspectivas, então é um leque muito grande de possibilidades. Então as pessoas poderiam falar, por exemplo, da parte estética, eles poderiam falar, por exemplo, da Constituição, eles poderiam falar da saúde, da lei de acessibilidade, então tinha muita coisa para falar. Só que como que os meninos eles vão conseguir organizar isso, principalmente ali nas competências 2 e 3, que eu acho que é onde vai pegar um pouquinho, porque a exigência vai ficar muito maior na questão de repertório, de associação com outras áreas do conhecimento, para não ficar aquilo que é o trivial de todo mundo colocar. E talvez seja justamente aí o pulo do gato, né? De ter que alinhar melhor essas ideias em cima de um embasamento muito mais do que teórico e prático. Exatamente, porque como é um tema simples, é um tema que, vamos pôr assim, a grosso modo, que todo mundo consegue falar alguma coisa sobre. E ali no Enem eles não querem só isso, eles querem que você mostre
demonstre uma problemática e como resolver essa problemática. Então seria muito fácil, e eu acho que muita gente vai partir para esse lado, de colocar alguma coisa para o governo, né, por conta de reforma da Previdência e tal, e tinha muitas outras opções ali, muitas outras alternativas. A gente não pode falar, o país, ele está assim, o mundo, eu acho que no geral, né, está passando por esse envelhecimento da população. Basta você observar como eram as famílias de antigamente, a quantidade de filhos que tinha e a quantidade que tem hoje. Então, a sociedade, ela precisa se adaptar para isso. E como que isso vem acontecendo? Eu não sei se eles vão lembrar, mas tem até o filme lá que chama Substância, que fala das pessoas que elas estão procurando envelhecer, pensando muito na aparência, de como elas vão ser aceitas, porque dependendo do que a aparência física demonstra, elas são descartadas no mercado de trabalho. Então, tem muito argumento para ser colocado, eles precisavam só concentrar e saber ali como organizar aquilo ali no texto. E como você foi recebida por esses alunos na segunda-feira, depois dessa surpresa da redação? Nem foi na segunda, foi no domingo mesmo. Assim que eles saíram da prova, meu celular já começou a cair mensagem e eu sabia que era dos meninos lá do MPI. Aí elas me mandando que tinham visto o tema, que lembrou até do lugar que eu estava no quadro falando, como que eu tinha falado. E a Maria Rita, que foi uma das que discutiu muito na sala, falou para mim que ficou muito nervosa, é o que eu te falei. O perigo de quando a gente acerta o tema na sala com os meninos é essa questão do nervosismo, porque eles estão ali diante de uma prova e eles falam assim, nossa, mas agora eu tenho que obrigação de conseguir fazer, porque eu estudei isso aqui, eu vi, esse daqui não foi uma surpresa para mim, então a cobrança para eles e o peso na hora da prova é um perigo. Veja que informações no jornal TV Repórter, logo mais tvlasul.com.br. Bonjour, TBA, merci, Patequá, bonsoir. Mais informações para você. Não te esqueça, foi 35. Mais informações, profissão pelo carro. Jornal TV Repórter. Oferecimento Supermercados Lima. Aqui sim é mais barato.